1 Crônicas, capítulo 6. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Amrão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo, construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amassai, Aimote e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Esses são os que ministravam junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os meraritas, à esquerda de Emã, parente dos meraritas, ficava Etã, filho de Quisse, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios do altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também do sacrifício de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão. O seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abissua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote,
pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes com suas respectivas pastagens. E a tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isaacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dadas por sorteios. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gézer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golá e Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Isacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Aser, Massal, Abdon, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E essas foram as cidades que os outros meraritas receberam: da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto de Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Primeira Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Isaacar. Esses foram os 4 filhos de Isaacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Esses foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, listados em suas genealogias como homens de combate, eram 26.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Isacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de família. Seus registros genealógicos alistava 22.034 homens de combate. Esses foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de família e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Esses foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Ai-Saar.
Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de família que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Usim era filho de Aer. Os descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Os descendentes de Manassés. Esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeate, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Esses foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá, foi ela que fundou Bet-Oron. Alta e Bet-Oron, baixa e também Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refá, pai de Resefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava a cidade de Bet-Seã, Taanaque, Meguido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Aser. Esses foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã dele chamava-se Será. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer e Jotão, e a irmã dele Suá, Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Esses foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jerubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofá, Imna, Seles, Amal. Esses foram os filhos de Zofá: Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Arã. Estes foram os filhos de Ula: Arã, Aniel e Ísia. Todos estes foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para o combate no exército deles foi de 26.000. Primeira Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Maanate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Zaquias e Mirma. Estes foram seus filhos, chefes de família. Com Uzim, ele gerou Abitube e Elpaal.
Estes foram os filhos de Elpaal, Eber, Misã, Semede, que fundou Ono e Lode, com seus povoados. Berias e Semã foram os chefes das famílias dos habitantes de Ai e Jalom, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gade. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Joabes foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicri, Jabidi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abidom, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás gerou Jeuada. Jeuada gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Mosa. Mosa gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Esses foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros, tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Primeira Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito, Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Messulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzes, filho de Micre. E Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados com sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoi, Aribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Messilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de família eram 1.760, eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Asabias, um merarita. Baquebacar, Eres, Galau e Metanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos
netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos dele, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam aos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Abiasaf e bisneto de Corá e seus parentes. Os coreitas, guardas das portas responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda de encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatistas, seus irmãos estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de família, levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de família levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas. Merib Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza, Moza gerou Bineá, cujo filho de Refaías e filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azael. Primeira Crônicas, capítulo 10. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram-o gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom.
Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé.